Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da série Conversando na Janela. Eu adoro esse Conversando na Janela porque a gente começa nessa janelinha, né? É muito bom. Já tem um monte de gente assistindo. Mais uma live. Desculpa. Da série Conversando. Eu esqueci de tirar o som do meu celular, gente, me perdoe. Hoje eu estou aqui, de verdade. Hoje eu estou quase com a minha ídola, é praticamente a minha ídola. Eu tenho uma história super bonitinha para contar sobre essa pessoa maravilhosa, essa personal incrível. Eu conheci ela de nome, mas eu não conhecia ela de fisionomia. E eu tinha um monte de amigo que era paciente dela. E a gente se conheceu num evento. E ela me trouxe um buquê de flores. E eu fiquei tão sem graça porque eu não sabia quando ela era. Quando ela me disse quem que era ela, gente, eu acho que eu quase comecei a chorar. Porque o trabalho dela é lindo. Para quem não conhece, a Gisela Formigoni é uma fono do interior de São Paulo, mas ela vai se apresentar para vocês porque eu não tenho palavras para expressar o trabalho dessa mulher incrível. Por favor, Gisela. Obrigada, Laque. Eu quero agradecer muito o convite, o seu carinho comigo. Você nunca me contou essa historinha, né? Que nós nos encontramos lá em São José dos Campos, né? Na churrascaria. Eu vou falar um pouquinho rapidinho sobre a minha vida. Eu trabalho só há 40 anos com os deficientes auditivos, né? Durante muito tempo eu trabalhei no interior de São Paulo, em Marília, depois eu vim para São José dos Campos e voltei para Bauru para fazer a minha pós em implante com a doutora Cecília e com o doutor Orozinho. Então, para vocês terem uma ideia, eu fui a segunda fono do Brasil a trabalhar com paciente implantado, né? E desde então eu venho seguindo esse meu caminho, eu só atendo a patologia da deficiência auditiva e hoje o meu forte na clínica, a maioria dos meus pacientes são implantados, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as estratégias que a gente desenvolve na clínica e principalmente junto às famílias, né? Hoje nós vamos focar um pouco mais no trabalho que a gente faz com as crianças. Então, nesse trabalho de reabilitação com as crianças implantadas, tá? Você quer explicar um pouco sobre o seu trabalho ou você já quer abrir direto para as nossas perguntas, que são muitas? Não, posso explicar. O meu trabalho, gente, ele é apoiado na abordagem auroral ou auditivo verbal, né? Que foca o quê? O desenvolvimento, no primeiro momento, da função auditiva, então, das habilidades auditivas do paciente, a discriminação, a detecção, a discriminação, o reconhecimento e a compreensão. Então, a gente vai fazendo um caminho, é um processo que a gente vai desenvolvendo com as crianças, junto com as famílias, visando o desenvolvimento da linguagem oral. Então, antigamente, eu trabalhei 20 anos, não existia o implante, eu trabalhava só com os aparelhos. Mesmo com os aparelhos, a gente já vinha nessa abordagem, né? E a gente pegava o resíduo auditivo que o paciente tinha, amplificava através do aparelho auditivo. Hoje, graças a Deus, nós temos o implante, o caminho ficou muito mais fácil, muito mais rápido, né, para todos nós. E a gente vai fazer esse trabalho de desenvolvimento de função auditiva e a instalação e aquisição da linguagem oral. Esse trabalho, eu necessariamente preciso da parceria dos pais. Então, os pais ficam o tempo todo junto comigo no processo terapêutico. Um dia vem o pai, um dia vem a mãe, um dia vem a avó. Eu faço um trabalho com toda a família, inclusive com as babás. Então, as pessoas que são responsáveis pelas crianças participam efetivamente do processo terapêutico. Muito obrigada por essa explicação. Você sabe que esse termo reabilitação audioral é novidade para mim, eu não conhecia o termo. Eu acredito que eu já conhecia o trabalho, mas eu não conhecia o termo. Recentemente eu fiz uma live que ela explicou para nós, que uma fono chamada Estela Credidio, que ela explicou para a gente sobre esse trabalho e eu fiquei verdadeiramente encantada com essa metodologia de fonoaudiologia, porque parece que é um trabalho muito próximo da família com o terapeuta, né? É um trabalho de equipe, e eu acho que o trabalho de equipe realmente é o que geralmente vai dar certo. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de abrir para as perguntas aqui. Faz as minhas perguntas primeiro, tá? A primeira pergunta é:
em quais momentos que a criança, ela, eu acho, tanto ouvinte, quanto que usa o aparelho auditivo, quanto usa implante, eu acho que vale para toda criança. Em quais momentos que ela deve ser estimulada na comunicação? A criança deve ser estimulada em todos os momentos da vida dela. E nós temos que fazer essa estimulação de uma forma natural, aproveitando as situações do dia a dia. É o que mais a gente espera e tenta ensinar para os pais, né? Então, por exemplo, nas situações de rotina, dos pais irem narrando o que está sendo feito com essa criança. Por exemplo, vai para a cozinha preparar uma salada, coloca essa criança do lado, vai cortando os alimentos, dizendo o que está fazendo, né? Eu tive uma mãe há muitos anos atrás, essa semana até a minha paciente, fez 30 anos de idade, ela foi uma das mães que mais me ensinou, porque a gente também aprende muito com as mães. Então, ela dizia que ela punha a Marina na frente de um rack de televisão, aí ela colocava as fotos dos familiares e ia pedindo para a Marina desde os 7 meses. Cadê o vovô? Cadê a mamãe? Cadê o papai? E com o olhar a Marina respondia para ela. E que ela ia passar o aspirador, ela ia chamando a atenção da Marina para o barulho do aspirador que ela estava passando embaixo da cama. Então, assim, essas situações do dia a dia são muito ricas. E é através dessa rotina que a gente vai ensinando, porque a criança aprende naturalmente dentro dessa rotina. Mas essa linguagem, obviamente, tem que ser uma linguagem filtrada, a gente tem que saber o que falar e como falar para essa criança, né? E dessa forma ela vai adquirindo como as outras crianças adquirem naturalmente. Eu não quero que os pais sejam terapeutas, eu quero que eles aprendam a aproveitar situações do dia a dia para estar estimulando a sua criança. E dessa forma, então, quando você me perguntou em quais momentos, em todos os momentos. Você vai pôr uma roupa para lavar, você chama a criança junto, você pode trabalhar a categorização ou de cores, ou do tipo de roupa que a gente vai colocar dentro da máquina, né? Então, nas coisas do dia a dia, a gente vai usando isso com cada criança, com cada família, dentro da realidade de cada família. Então, não há necessidade desses pais adquirirem, então eles falam, não, eu vou comprar o material da clínica igual da clínica. Não, nem compre, porque aí eles vão queimar. Então, assim, a terapeuta sou eu. Eles têm que aproveitar as situações do dia a dia e estar estimulando. É óbvio que em determinados momentos a gente precisa focar em determinados conceitos que essa criança tem que adquirir para o processo dela de vida, para o processo de alfabetização. Aí a gente entra em casa com um trabalho mais direcionado. Mas no começo nós vamos trabalhar de uma forma muito natural e vamos ensinar os pais a usarem as estratégias que são importantes nesses momentos, tá? Eu acho que respondeu muito bem a minha pergunta, né? Não é uma hora do dia que a gente vai sentar com a criança e estimular ela, né? O dia inteiro. E uma outra coisa que é muito importante, a criança com implante, ela tem a possibilidade de aprender por si só, né? Então eu brinco assim, aprender de orelhada, ela vai escutando, ela vai fazendo generalizações, ela vai fazendo associações e ela vai adquirindo essa linguagem. Que antes a gente não tinha essa possibilidade com a ASE, era muito difícil com as crianças, pensando em crianças com perdas profundas. Então hoje as crianças com implantes, aqui eles têm sotaque, eles aprendem as expressões que são usadas na sua região, que são usadas pela babá, que são usadas pela família, né? Então, é nesse processo diário que a gente vai estimular e ensinar essas crianças. É verdade, inclusive a velocidade de fala, né? Porque me reclamam muito comigo lá que como você fala rápido. E a minha mãe também fala muito rápido. A minha irmã também fala super rápido. Eu peguei isso com a minha família. As pessoas acham que é da fluidez, nem tudo é da fluidez. A gente herda um pouco os hábitos da família também, né? Eu acho que uma coisa legal da gente estimular a criança o tempo todo, pelo menos da minha percepção, eu não tenho filhos, mas eu imagino que quando você conversa com a criança o tempo todo, você está estimulando o afeto dela, né? Eu acho que as pessoas têm que pensar que esse estímulo também é um laço que eles estão criando com a criança que é para a vida toda. Eu vejo que muitos pais e crianças implantadas têm uma relação muito forte uns com os outros. As mães são muito apegadas com os filhos, porque eles criam um laço super forte. E eu acredito que tem muito a ver com esse trabalho de reabilitação que eles estão fazendo naturalmente, né?
E uma outra coisa que eu queria perguntar, o que significa aprender a escutar? Aprender a escutar. Vamos pensar. A maioria dos animais ouve, tá? Então, existe uma diferença entre ouvir e o escutar. O que é escutar? Eu ouvir com significado, com compreensão. Então, quando você coloca um aparelho ou implante coclear no paciente, você sabe que ele está tendo acesso aos sons de fala, que ele está ouvindo, só que ele ainda não está escutando. Então, escutar é aprender a interpretar, que esse trabalho quem faz é o nosso cérebro. Outro dia a Mariana falou isso aí para vocês, né? Que o implante, o nosso ouvido, o aparelho é o portal de entrada, mas quem faz toda a decodificação desse som é o cérebro. Então, nós vamos ensinar o cérebro a dar significado a cada som. Então, ele saber que quem faz mu é aquele animal que tem chifre, que dá o leite. Ele saber que o papai é aquela figura que está ali do lado dele, que a mamãe é essa, que essa é a Gisela. Então, ele vai começando não só a reconhecer todos os sons ambientais, como reconhecer todos os sons da fala. Então, isso é aprender a escutar com significado. Né? Quando eu dou uma ordem, a criança é capaz de executar essa ordem, ela está fazendo uma escuta adequada, com compreensão. Isso me leva à minha próxima pergunta. Gente, eu preparei um roteiro aqui, porque eu tinha tantas perguntas que eu queria fazer, que tem um roteirinho aqui. E assim, então quer dizer que não basta botar o aparelho e esperar que a criança se desenvolva naturalmente? Não, isso não vai acontecer, né? Porque se você fizer isso, colocar o aparelho e o implante, deixar as coisas fluírem, não, você vai correr o risco desse implante ou desse aparelho auditivo se transformar num brinco caríssimo, certo? Esta criança tem um gap aí, vamos pensar que um bebê, desde o 5º mês de gestação, o bebê escuta. Então, esse bebê vai desenvolvendo toda a sua função neurológica auditiva desde o 5º mês, ele nasce, ele ouve durante 12 meses, essa estimulação para esse cérebro vai levando as conexões cerebrais e esse bebê acaba adquirindo a linguagem no final de 12 mais 5 de escuta, depois de 17 meses de escuta, em média, o bebê começa a falar. Então, quando você coloca o aparelho implante, você vai, num primeiro momento, ensinar essa criança a escutar os sons, a dar significados a esses sons, né? Então, se eu não fizer este trabalho, principalmente nessa fase inicial pós-ativação de implante, nós vamos perder uma coisa muito importante. O que pode acontecer? Eu tenho um implante, que é uma Maserati, que é um Ferrari, funcionando como um Celta, tá? Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de estimulação auditiva para que haja todo esse desenvolvimento, num primeiro momento auditivo e posteriormente da linguagem, que é o trabalho terapêutico, né? Da fonoaudióloga e da família, obviamente. Então, assim, só para ficar bem claro, qual que é o papel da terapeuta e qual que é o papel da família nesse trabalho de equipe? O papel da terapeuta eu sou o agente condutor, tá? Eu vou orientando essas famílias, mas quem vai fazer a diferença na vida das crianças são essas famílias. Elas é que vão botar a mão na massa de fato e atuar com a sua criança, porque se ele vem para a terapia 2 vezes por semana, num período de 2 horas, isso representa, sabe o quê? 2% da vida da criança acordada. E os outros 98%, quem é que vai estimular? É a família e a escola. Então, eu faço também um trabalho de parceria com a escola e de orientação. Então, na verdade, olá, que é um trabalho de equipe. E essa equipe tem que estar muito coesa e todos nós atuando da mesma maneira com a criança, tá? Mas, obviamente, que quem faz toda a diferença, quem é fundamental, vamos colocar assim, fundamental nesse processo é a família, sem sombra de dúvida. Então, os melhores casos que eu tenho são aqueles casos que as famílias são comprometidas e que atuam, que fazem a diferença na vida das crianças. Eu acho que você, por exemplo, é um exemplo vivo disso, né? A sua mãe é brilhante e tornou você uma pessoa brilhante. Então, isso é fruto do trabalho familiar.
Eu acho que com certeza não teria chegado se eu cheguei sozinha, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tive muito boas fonos, que estão na minha vida até hoje, né? A minha fono de adolescência é minha amiga até hoje. Quando eu escrevi o meu livro aqui, o Escute Como Surdo, eu dediquei a ela como presente por todo o trabalho que ela fez para mim. E como tem vários pacientes aqui, seus aqui comentando que você foi um anjo na vida deles, que eles não seriam nada sem você. É um trabalho de equipe, mas eu acho que o terapeuta ele é um pilar extremamente importante, porque ele dá a direção que a família deve ir. E ele fala, vocês estão no caminho certo, vocês precisam ir para o outro lado. Então o trabalho do terapeuta é muito, 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 muito importante. Mas o trabalho da família também e da própria pessoa também. Já tem uma pergunta aqui, eu não sei se você quer que abra para perguntas, mas essa pergunta eu acho que pode abrir. Toda criança implantada se desenvolve do mesmo jeito. Por exemplo, o João e o José, eles foram implantados com a mesma idade. O desenvolvimento deles vai ser sincronizado, simultâneo? Dá uma olhada na minha mão. Eu tenho 5 dedos na minha mão, não tenho? Eu tenho um dedo igual ao outro? Não tenho, são todos da mesma mão. Então, mesmo filhos do mesmo pai e da mesma mãe têm um desenvolvimento diferente, sejam crianças implantadas ou não, porque cada criança tem o seu perfil de personalidade, cada criança tem o seu estilo cognitivo, cada criança recebe e processa a informação de formas diferentes. Então, não existe, existe marcos de desenvolvimento que a gente tenta seguir, mas cada criança é um ser único, cada criança faz a sua história de vida e cada família faz a história de vida dessas crianças. Então, são muitos fatores que vão interferir no desenvolvimento, muitos. Os fatores intrínsecos, que é a inteligência, que é o a personalidade dessa criança, e os extrínsecos, que é o meio ambiente. Então, como essa família estimula, como está esse aparelho está adequado, essa criança está usando esse aparelho o tempo todo que ela está acordada. Então, você percebe que são vários fatores que não dá para a gente comparar nem crianças que forem implantadas, nem crianças que sejam gêmeas idênticas não vão ter o mesmo desenvolvimento. Eu tenho uma experiência lá que hoje de mais de 110 casos de implante na minha clínica ao longo desses 20 anos. Espera aí, hoje, né? Graças a Deus, os implantados têm alta cedo, não é como os usuários de aparelho auditivo que iam comigo até entrar na faculdade. Hoje não. Eles ficam comigo mais ou menos até a alfabetização e depois caminham. Então, eu não digo para você que eu tenha um caso igual ao outro nesses 110 casos. Então, não existe isso. Tá? Fui clara, gente? Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que a gente pode até fazer antes da gente fazer as perguntas mais voltadas para as estratégias mesmo. Tem uma pergunta assim, como lidar quando a criança resiste a colocar o aparelho? Ela não está querendo colocar o processador. Como é que trabalha isso para a criança aceitar colocar o implante? Tem algumas crianças que têm isso, às vezes são crianças que no momento do mapeamento ocorreu alguma hiperestimulação, ela teve algum desconforto, né? Então, assim, a minha sugestão é de colocar no mapa mais fraquinho, num volume baixo, coloca na criança, por exemplo, no volume 1, e aos pouquinhos, com o controle, você vai aumentando aquele volume. Tá? Existe uma diferença entre desconforto e birra. Quando a gente percebe que é birra, a gente tem que ser pulso firme com essa criança. Porque a criança, gente, ela não tem parâmetros para saber o que é certo e o que é errado. Quem pode dar esses parâmetros somos nós, terapeutas, e os pais. Então, dá para perceber se é birra ou se é desconforto. Se é desconforto, a minha orientação é começar devagarinho, tá? Se é birra, seja firme, porque você sabe... Você fez o implante pensando que o seu filho venha desenvolver linguagem. Ele só vai desenvolver linguagem através do implante coclear. Então, aí tem que ter uma postura mais firme e tentar conter essa criança, né? Agora, nós temos casos muito difíceis, gente. Nós temos aqueles casos de crianças que têm um componente, por exemplo, de autismo associado. Então, aí fica mais complicado, né?
E acho que nesses momentos precisa também de um trabalho de uma psicóloga para poder dar o suporte, tá? E a idade, ela também conta para o desenvolvimento da criança com o implante? Existe um período que é mais importante que o implante seja feito? Pode explicar um pouco sobre isso? A idade é fundamental, né? A gente tem o que a gente chama de período crítico, que vai do nascimento até os 3 anos de idade. É quando nós temos todas as estruturas cerebrais abertas para receberem essa estimulação, para se desenvolverem, né? Então, quanto mais tardio for esse implante, maior será o gap de audição, mais tempo essa criança ficou sem ouvir, e o gap de desenvolvimento de linguagem, de conceitos. Então, o ideal é que o implante seja feito no primeiro ano de vida dessa criança. Inclusive, o FDA, ele aprova os implantes a partir de 6 meses de idade, porque o único órgão que nós temos no nosso corpo que nasce e morre do mesmo tamanho é a nossa cóclea. Então, vocês percebam como isso é brilhante. Então, dá para implantar um bebezinho com 6 meses. É muito difícil. Eu nunca recebi uma criança com 6 meses implantada. Eu já recebi de 12 meses implantada, que começou comigo com 6, mas até fechar o diagnóstico, até entrar, até o convênio aprovar, né? Existe aí um caminho a ser percorrido. Mas quanto antes, melhor vai ser o prognóstico dessa criança, com certeza. E por que chamam de período crítico? O que acontece com o cérebro da criança até os 3 anos, que diferencia de uma criança de 4, 5 ou 6 anos? As conexões, elas ocorrem com uma rapidez muito grande nesse período. O cérebro de uma criança até 3 anos de idade é considerado o cérebro de um gênio. Ele consegue processar essas informações, generalizar, associar muito rapidamente. E depois dos 4 anos, as conexões cerebrais, elas já não acontecem com a mesma rapidez. Não que elas não aconteçam, elas acontecem, mas de uma forma mais lenta, vamos dizer assim. Tá? Porque desde que a gente nasce, os neurônios já começam a ser destruídos. A primeira poda grande que a gente tem é na adolescência, né? Então, assim, até os 3 anos é o período optimal, que está tudo pronto para o processo de aprendizagem. Porque esse cérebro faz muito mais conexões nesta faixa. Então, é muito importante a estimulação auditiva para a estimulação desse cérebro, para ele fazendo as conexões. Tá? Muito bom saber disso. Eu sempre tive curiosidade de saber por que o implante, ele feito até os 3 anos, ele tinha um resultado e depois dos 3 anos ele tinha outro. Eu nunca tinha conseguido entender o porquê disso. Vamos raciocinar, o que uma criança de 3 anos ou 20 já tem de conceito de mundo, já tem de conceitos pedagógicos hoje em dia, inclusive, e de linguagem. Então, você imagina uma criança que é implantada depois dos 3 anos, eu tenho vários casos na clínica. Então, essa criança já ficou com uma defasagem muito grande, né? Então, aí a gente tem que correr contra o tempo para tentar recuperar tanto a função auditiva como toda essa parte de linguagem, vocabulário, conceitos, né? Entendi. Então, é um processo difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. E no caso de implante coclear sequencial, quando não é possível fazer do mesmo lado, tem diferença quando a pessoa faz logo a sequência, tipo um intervalo pequeno, ou quando ela faz com uma distância muito grande, tem diferença para a criança? Tem também uma diferença grande. Quanto menor o tempo entre o primeiro e o segundo implante, melhor vai ser o resultado. Então, hoje, o que as equipes têm procurado fazer? Quando elas não fazem o simultâneo é quando você faz os 2 ao mesmo tempo. Eles optam pelo sequencial por uma questão de tempo cirúrgico, desse bebê não perder muito sangue, ou às vezes o anestesista acha que é muito arriscado essa criança ficar 4 horas numa mesa cirúrgica, né? Então, eles fazem de um lado e dali 2 ou 3 meses, no máximo, já fazem do outro. Então, quando eu tenho um tempo pequeno, inclusive, eu continuo a estimulação sem tirar o implante mais antigo, continua com os 2 ouvidos. Agora, quando eu tenho um tempo grande, vamos supor, de 6 anos, aí eu vou ter que fazer todo um processo terapêutico diferente. Eu vou ter que tirar aquele implante novo durante um período do processo terapêutico e trabalhar só com o implante novo na tentativa de equalizar os 2 lados, que muitas vezes a gente não consegue, tá?
por causa do tempo entre o primeiro e o segundo implante, porque aquela parte do cérebro ficou sem receber a estimulação auditiva, sensorial necessária para isso. Deixa eu perguntar uma coisa. E aí, o implante coclear, ele é uma coisa recente. O implante coclear bilateral, então, eu acho que é uma coisa de uns 10 anos, para sequencial. Eu acho que é uma coisa... Não, desculpa. Eu sei, o implante coclear simultâneo, ele é uma coisa de 10 anos para cá, né? Eu acho que há mais 10, 15 anos não faziam um sequencial. Era sequencial, tá bom? E antes do implante, era possível estimular a linguagem da criança antes do implante ser parte? Por exemplo, que você faz 40 anos que você trabalha com reabilitação auditiva e o implante ele não tem tanto tempo assim no Brasil. Eu queria que você comparasse para a gente entender como a gente está vivendo um período bom. Como que era estimular a linguagem antes do implante? Olha, eu vou te dar uma frase. Era, se eu pegasse, né, que eu peguei muitos na minha vida, os pacientes, vamos pensar nos pacientes de perda profunda ou severa, que são os pacientes que são encaminhados para o implante coclear, certo? Então, o que eu dizia lá, que era tirar leite de pedra, tanto para a família, quanto para as crianças, quanto para a terapeuta. Olha, a gente suava para fazer essas crianças se desenvolverem. Então, vamos pensar numa habilidade. A habilidade de detecção auditiva. O que é detecção auditiva? Eu perceber a presença e a ausência do som, certo? Para ter uma habilidade de detecção efetiva, eu levava uns 3 meses de trabalho. E hoje, a hora que você aciona, a hora que você liga esse implante, né? Quando você vai fazer a ativação desse implante, imediatamente você já tem a detecção. Você pode até achar que aquilo não é detecção, que você começa a ouvir os pis da vida que a gente fala, né? Mas aquilo já é detecção de som, né? Então, você perceba, enquanto eu levava 3 meses para o paciente conseguir detectar a presença e ausência de som, hoje a gente leva 1, 2, 3 dias, tá? Então, assim, a diferença é muito grande, muito grande. Então, as crianças hoje que são implantadas vamos pensar, com 12 meses de idade, com uns 18 meses já começam a surgir as primeiras palavras, no final desses 12 meses ela já começa a estruturar frases, né? E esse processo, eu falo que é igual o rabo do pavão, vai abrindo, esse vocabulário vai ampliando, e essa criança vai embora. Pensando nas crianças que não têm nenhuma comorbidade, nenhum comprometimento associado, né? Então, a diferença é muito grande lá. Graças a Deus, eu realmente acho que uma das maiores invenções do século, além do telefone celular, do computador, foi o implante coclear. Eu concordo, porque como aparelho auditivo, a única coisa que eu conseguia era detectar som. Eu não conseguia reconhecer nada, eu conseguia detectar. E com o implante coclear, mesmo do lado, eu tenho resultados diferentes de um lado para o outro. De um lado, tem uma questão de fibrose de cóclea. Então, eu não tenho uma discriminação muito boa. Mas no dia seguinte, eu já conseguia detectar sons que eu nunca consegui detectar com o aparelho auditivo. Eu conseguia reconhecer campainha, eu conseguia reconhecer o telefone. Embora eu não conseguisse atender, eu conseguia reconhecer, porque foi muito rápido. E realmente, foi uma perda profunda. A diferença tecnológica é absurda de um para o outro. Mas a gente não pode desmerecer o aparelho auditivo, né? Porque tem gente que se beneficia com o aparelho auditivo. Uma pergunta que fizeram aqui é se tem algum estudo que diga qual é o prazo e o resultado esperado para a criança com implante. Por exemplo, que, como você falou agora, em 6 meses ela deveria estar falando as primeiras palavrinhas. Se tem algum estudo que as pessoas possam acessar para ver se a criança está dentro desse... Tem sim. As firmas de implante, elas inclusive fornecem esse material, tá? Tanto a Advanced Bionics, a Cochlear e a Medel, as 3 oferecem esse material. É só os pais entrarem no portal, né? E irem buscar na área de reabilitação, que tem todo o material sobre esses marcos de desenvolvimento, tá? E o que eu posso fazer, eu tenho já esse material na clínica, eu posso enviar para a LAC e a LAC pode enviar para vocês, que são as bandeiras sinalizadoras, os marcos de desenvolvimento. Nós temos sim.
tá? Então, eu vou falar grosseiramente para vocês, de uma forma mais geral. Não tendo nenhum comprometimento associado, o que a gente espera? A gente espera que, a partir, por exemplo, de 2 meses, a criança já consiga fazer o reconhecimento de estruturas de frase dentro de contexto. Então, o que significa isso? Quer papá? Quer água? Vamos para a casa da vovó? Vamos dormir? Vamos tomar banho? Então, essas frases ligadas ao contexto, a partir dos 2 meses, a criança consegue pegar e já dando resposta para os pais, tá? As primeiras palavras, começamos sempre, pensando em criança, a gente começa sempre com as onomatopeias, que são os sons dos animais, os sons dos meios de transporte, né? Então, a criança começa a partir de 3 meses, até antes, gente, já começa a falar as onomatopeias. Com 6 meses, as primeiras palavras, e com 12 meses começam a aparecer as estruturas de frase. Mas óbvio que cada criança faz dentro de um ritmo. Mas, de uma maneira geral, é mais ou menos isso que acontece com as crianças, é o que a gente espera. Muito obrigada. Ela é a pessoa que perguntou, a Joyce. Eu acho que a terceira, ela está pedindo esse material e ninguém falou desse material para ela. Ela está super feliz, porque a filha dela tem 1 ano de implante, é pequenininha. Ela tem 2 anos de implante e ela sempre quer saber. E aí, legal saber que tem, Joyce, eu vou mandar para você. Fica tranquila, viu? Agora eu posso entrar um pouquinho no campo das estratégias fundamentais, que é o termo que a gente usou para intitular essa live. E eu vou te perguntar assim, como que a gente deve conversar com a criança? A gente deve conversar com a criança num processo inicial, gente, através de frases curtas e simples. Por que curtas e simples? Porque essa criança ainda não tem uma memória auditiva para escutar uma frase longa com 2 comandos. E sempre falar com essa criança sobre o que está acontecendo aqui agora. Então, a gente chama até de bombardeio auditivo, né? Bombardeio de linguagem. Então, o que é? Os pais o tempo todo estarem narrando o que vai ser feito. Tá? Então, agora está na hora do banho. Vamos para o banheiro tomar banho? Antes de ligar, antes de tirar o implante, liga o chuveiro, mostra a atenção da criança, chama a atenção da criança para o som da água do chuveiro caindo. Então, trabalhar todos os sons ambientes. Então, narrar a rotina de vida é muito importante, tá? Outra coisa que eu acho muito importante, que eu falo muito, é estar no mesmo lugar do pensamento. O que significa isso? Eu observo o que a criança está querendo me dizer, o que a criança está querendo fazer e transformo isso em linguagem. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma pequenininha de 2 anos que ela está iniciando o processo agora de linguagem. Então, ela chega na minha sala, ela sabe onde eu guardo todos os brinquedos. Eu tenho uma brinquedoteca, né? Então, ela aponta o armário. Então, quando ela faz ela está usando de uma estratégia de comunicação. Eu aceito essa estratégia de comunicação porque ela ainda não sabe falar. E eu transformo o desejo dessa criança em linguagem. Ah, você quer a boneca, porque aquele lugar do armário que ela me apontou, onde tem a boneca, tem a banheira, tem tudo de boneca. Você quer a boneca, você quer dar banho na boneca, então eu vou pegar a boneca para você. Então, eu aceito essa estratégia de comunicação que a criança usa, que é apontar o que ela quer, ou levar os pais até onde eles querem, e os pais imediatamente transformam isso em linguagem. Vocês têm que pensar que cada palavra escutada é uma forma da gente montando o quebra-cabeça da linguagem nesse cérebro. Então, eu falo para os pais, gente, eu sei que é cansativo, eu trabalho o dia inteiro com as crianças e com os adultos, chego em casa, gente, meu marido fala assim, como foi o dia? Porque eu não aguento ouvir a minha voz. Então, eu falo para os pais, eu sei que é cansativo, gente. Eu sei que eu chego em casa e eu vou descansar, né? Mas os pais precisam, principalmente nesse momento de aquisição, tá o tempo todo. Então, assim, eu acho que 2 estratégias fundamentais é isso. Narrar, tá? Estar no mesmo lugar do pensamento, livros e música, muita música. Então, aquelas músicas associadas às situações do contexto. Então, a música do... na clínica eu faço muito do guarda-guarda. Vamos guardar o material? Guarda, 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 bem direitinho. Então, eu peço para os pais, cada um bolar as suas músicas. Então, mamãe faz lava, lava a mão, lava a outra. Então, para cada momento
momento do dia os pais criarem uma música com as crianças, tá? A música do bom dia, a música do boa noite, a música do lanchinho, meu lanchinho, meu lanchinho. Então, são músicas fáceis, músicas repetitivas que eles vão... Então, hoje, o que acontece? A hora que um pai começa a cantar para o filho a hora do banho, ele me falou essa semana, o menininho está com 2 meses, 3 meses de implante ativado. Ele começa a cantar a música do banho, o menininho já vai pegar a toalha e vai para o banheiro. Então, ele já fez a associação. Então, isso é muito importante. É um processo natural, um processo gostoso no dia a dia. Tá? Uma curiosidade minha, assim, será que filhos de músicos falam mais rápido do que filhos de pais que não sabem cantar? Não. Filhos de pais estimuladores falam mais rápido, tá? Porque existem aquelas famílias que são quietas, que não falam com suas crianças e não falam com ninguém. Então, existe uma pesquisa que aponta que os filhos de pais estimuladores, no final de 3 anos de idade, essas crianças têm 1.116 palavras no seu vocabulário. E os filhos de pais não estimuladores, elas têm 546 palavras. Então, quase a metade, gente. Então, falem e falem muito. Pensem em vocês, pais que estão me assistindo, que vocês são o primeiro e o principal modelo de linguagem da vida dos seus filhos. Tá? Uma dúvida muito comum de pais, como é que eles podem corrigir a criança quando ela pronuncia errado, sem que isso iniba a criança a parar de falar, sabe? Porque às vezes uma criança que é muito corrigida, ela repete só decanhada. Então tem alguma estratégia em especial que você pode fazer para a criança se sentir confortável de aprender a falar? Tem uma estratégia que chama destaque acústico. Então, o que é o destaque acústico? Por exemplo, eu quero instalar na criança o arquifonema S, de festa, escola, esse S que está intercalado. Primeiro, eu tenho que ter a certeza que o mapeamento está me permitindo que essa criança escute o S. Então, eu sempre testo. Aí, uma outra estratégia fundamental, testar os sons de língua diariamente. Quais são os sons de língua? A, U, I, S, Sh, Se a criança responde a todos esses sons de língua, eu posso cobrar dessa criança o S do festa. Uma criança que está com 4 anos, eu espero que esse arquifonema esteja instalado. Se não está instalado, o que eu faço? Ela fala assim para mim, tia, eu fui na festa. Você foi na festa. E de quem era a festa? Então, você percebe lá que eu dou uma enfatizada no som do S que eu quero instalar, tá? Então, isso é destaque acústico. Eu vou destacar esse determinado som. A criança não fala peixe, ela fala peixe. Você ganhou um peixe. E onde está o seu peixe? Eu sempre tento colocar a palavra como a última palavra da estrutura de frase, porque aí fica mais fácil para a criança ouvir. Tá? Vamos supor que ele fale, certo? Mas que ele faça uma redução. Em vez dele falar televisão, que é muito comum, ele fala televisão. Então, ele corta uma sílaba, tá? Então, eu tenho que ver, primeiro, se essa criança não está com problema de memória, de saber que tem 4 sílabas. Se a memória está ok, eu na hora... você assistiu televisão. Aonde foi que você assistiu televisão? Então, eu estendo essa palavra para ele perceber que tem mais uma sílaba. Então, é o uso do destaque acústico. E sempre para se aproximar da criança. Nunca gritar. Quando eu grito, eu distorço a minha fala. Então, eu chego perto do implante. A festa. Você foi na festa com a mamãe. Entendeu? Mas você acha que, por outro lado, tem alguns pais que também deixam a criança falar errado porque eles acham fofo. Isso acontece mais com pais ouvintes do que pais de crianças surdas. Você acha que esses errinhos que a criança comete também fazem parte do desenvolvimento, para os pais não ficarem ansiosos dela falar perfeitamente? Então, claro, a gente tem uma sequência de aquisição de fonemas na nossa língua, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Até 7 anos, antigamente, era considerado esperado uma criança não falar o grupo consonantal, como prato, blusa. Hoje, a gente está cobrando uma fala, um sistema fonêmico fechado, Olá, aos 4 anos e meio. Por que a gente está cobrando isso?
porque essa criança está entrando em alfabetização com 5 anos de idade. Infelizmente, no meu ponto de vista, eu acho que é muito cedo. E essa criança vai para o processo de alfabetização, ela tem que ter a língua oral instalada e boa, para que ela não comece a fazer uma transferência dos erros da linguagem oral para a linguagem escrita, que é onde se baseia a escrita, é na minha audição, é na minha fala, né? Entendi. Entendi. Eu sei porque, assim, eu também acho fofo. Tem um período que é fofinho uma criança falar aquelas palavras erradinhas, né? Eu também acho que a gente não pode deixar de aproveitar esses momentos que é fofinho o jeito que eles falam. Não, é fofinho, mas assim, o que os pais têm que fazer? Imediatamente, sem corrigir a criança. Não pode corrigir a criança. Ai, por exemplo, não é festa, é festa. Não. Ah, você foi na festa. Então, assim, você dá o padrão adequado sem chamar atenção para o erro, tá? É muito comum as avós, eu sou avó, gente, as avós acharem lindas as crianças falarem errado. Só que aí elas vão pagar fono depois, né? Então, vai dando o padrão correto, tá? Que é o melhor. E, além de estimular a criança a cantar, você acha que a leitura deveria fazer parte, a leitura diária deveria fazer parte do trabalho de reabilitação dos pais? A leitura deve fazer parte diariamente, pelo menos 15 minutos por dia. Tem uma outra pesquisa que nos aponta que a criança que os pais leem 15 minutos por dia para essa criança, no final de um ano, essa criança terá escutado 1 milhão de palavras. Isso é muita coisa. E é através da leitura que eu consigo trabalhar estruturas de frase, tá? Trabalhar o imaginário, trabalhar o cognitivo, trabalhar com evidências. Então, de repente, propor para essas crianças mudar os nomes dos personagens. Por exemplo, o meu neto, ele vinha dormir comigo uma vez por semana e eu sempre contava a história para ele, e ele gostava muito da história dos 3. Mas, assim, um momento que a gente começou a mudar, então, cada dia o porquinho tinha um nome, era sempre o nome dos amigos da escola, né? Então, assim, é muito importante esse trabalho. Para os pais fazerem isso antes da criança dormir, naquela hora que a criança está mais calma, que é tudo mais tranquilo, sem nenhum outro estímulo associado, sempre num ambiente ansioso. E quando eles são pequenos, gente, a gente não vai ler o livro, porque muitas vezes eles não têm o vocabulário necessário para aquilo. Eles vão narrar de acordo com o que tem de figura na página do livro. Uma coisa muito importante para o deficiente auditivo. O deficiente auditivo, ele primeiro tem que ouvir a informação auditiva. Por quê? Porque durante muito tempo ele não escutou e a área primária visual do cérebro desenvolveu mais do que a área primária auditiva. Então, eu tenho que fazer com que essa função auditiva venha à tona, que eu consiga resgatar ou desenvolver, não é nem resgatar, é desenvolver função auditiva. Então, o que eu falo para os pais? Primeiro, façam algum comentário sobre o que eu tenho aqui na página do livro e depois mostrem para essa criança. Então, primeiro ela vai escutar e depois ela vai enxergar a imagem. Isso é muito importante também na hora de contar a história. Pensem sempre nisso. Isso é uma outra estratégia. Sempre forneçam primeiro a informação auditiva, depois a informação visual e aí a auditiva de novo. É o que a gente chama do sanduíche auditivo, que é outra estratégia que a gente usa, tá? Tem uma pergunta aqui, que eu li para o pessoal saber, essas perguntas que eu estou fazendo é porque eu recebi um material incrível para estudar antes da live. Eu não sou fono, tá, gente? Esse tipo de coisa é porque eu recebi o material, dei uma estudada para poder fazer as perguntas e a gente fazer essa live perfeita que a gente está fazendo agora. No começo da sua aula, você fala alguma coisa sobre algumas coisas que o pai pode fazer de manhã para verificar se o implante da criança está funcionando perfeitamente. Né? Você fala para a gente que a criança deve checar se a bateria está cheia, deve checar se o cabo está funcionando e tal. E aí tem uma mãe perguntando se tem alguma estratégia que o pai possa checar para ver se o mapa da criança está bom. Tem a estratégia dos sons de Ling. O que
os sons de língua eu já passei para vocês, né? O LAC, deixa eu só dar uma parte aqui, gente. Eu mandei para o LAC o material que pode ser disponibilizado, tá, LAC? Então, por exemplo, aquela aula que eu te mandei, né? O link da aula você pode disponibilizar para os pais. Maravilhoso. Tá? Ótimo. O implante tem que ser checado diariamente antes de colocar na criança, né? Então, a fonoaudióloga responsável pelo caso deve ter mostrado, a fonoaudióloga que fez a colocação, ativação também explicou, né, como é que dá para a gente checar funcionamento de bateria, de cabo, de microfone. E aí, colocou o implante na orelha da criança, quando ela tem vai checar o ouvido de cada vez. Então, normalmente, gente, eu faço com um pote de água, dou várias bolinhas no ouvido, é como um condicionamento numa audiometria infantil. Que são os 6 sons de língua. Mas vocês têm que apresentar isso, gente, tanto de perto como a 3 metros. E os 2 ouvidos separadamente. Pode ser também esse tipo de brinquedo aqui, ó, as argolas de encaixe. Então, põe no ouvido da criança, faz o som sempre atrás da criança, nunca de frente, porque eu não quero que essa criança tenha uma leitura orofacial, ela tem que escutar. Então, eu faço. E não é assim, gente. Então, são sons em tom normal de fala e sons curtos, tá? Então, vocês vão... Isso a fonoaudióloga de vocês deve saber. E vocês vão testar os 6 sons de língua separadamente em ambas as orelhas, tá bom? Então, isso é fundamental e é básico. A gente tem que fazer todos os dias em casa, na hora que coloca o aparelho. E a coisa fica tão fácil depois que a criança faz automaticamente. Eu tenho crianças que a hora que chega eu falo assim, vamos lá testar. E eu nem dou mais jogo de encaixe. Eu só falo e ela vai repetindo para mim. I, ela vai repetindo. Quando ela repete, ela está fazendo o quê? Ela está detectando e discriminando o som, tá? Uma pergunta que eu vi na sua aula também, que eu acho importante trazer para cá, é falar sobre algumas sabotagens que os pais fazem, que atropelam um pouco o processo de desenvolvimento, que é, por exemplo, ficar adivinhando o que a criança está falando. Você podia falar um pouco sobre isso também? Tá, mas a sabotagem que a gente propõe é num outro sentido. Então, o que é sabotagem? Por exemplo, eu estou fazendo uma atividade com a criança, vou dar uns 2 exemplos para você. Eu tenho vários elementos na frente da criança, várias miniaturas de animais, por exemplo. E eu estou trabalhando o reconhecimento auditivo. Então, eu falo o nome de um dos animais ou a onomatopeia, depende do nível que a criança está. Essa criança tem que pegar esse animal e jogar dentro de um pote de água, tá? E aí, em vez de falar o nome de um dos animais, eu falo o nome de uma fruta. E o que eu espero? Ou eu falo o nome da própria criança. O que eu espero? Que essa criança olhe para mim e diga, tá louca? Não tem aqui a banana. Aqui tem o tigre, você entendeu? Então, eu falo uma coisa fora do contexto para perceber se essa criança está prestando atenção no auditivo. Ou eu tenho uma rotina de entrada na clínica. Todo dia a gente entra, a gente bate na porta, aponta o ouvido para a criança. Vamos acender a luz? Acende a luz. Vamos apagar a luz? Cadê a mamãe? Então, eu entro com aquela criança no colo, um bebezinho, que eu já estou trabalhando faz um tempo. Aí eu digo assim para essa criança, chego perto do interruptor de luz. Em vez de falar para essa criança, acende a luz, eu falo, cadê a mamãe? Se ela vai acender a luz, é porque ela não está me escutando. Então, isso é a técnica que a gente chama da sabotagem. Ou eu crio alguma situação difícil para aquela criança buscar uma solução. Então, isso é uma sabotagem também. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu tinha um pequenininho de 3 anos que todo dia ele ia 1h da tarde para terapia. E um dia ele chegou para terapia e, de propósito, eu tranquei a porta, é uma porta de vidro. Ele ficou do lado de fora e eu do lado de dentro. Aí eu falava assim, Gu, perdi a chave. Não vai dar para você entrar hoje para a gente brincar. Ai, Gugu, o que eu faço? Então, eu joguei para o Gugu uma situação de sabotagem para ele tentar resolver. E aí ele virou para mim e falou assim, chama a Marli. A Marli é minha secretária.
Então, ele buscou uma solução. Ele chegou a alguma solução. Então, eu sabotei o Gugu para ver se ele conseguia, cognitivamente, em termos de linguagem, se virar. Então, isso também é uma sabotagem que a gente faz com as crianças. Outra que eu faço muito é deles trazerem os álbuns das fotos deles e eu falo alguma coisa na foto que está errado. E eu quero perceber se ele vai notar que eu falei errado em relação àquela foto. Tá? Alguns exemplos, tá, gente? Ah, fantástico, porque eu acho que a criança encara isso como uma brincadeira, né? Eu acho que a criança, ela se sente esperta. Eu acho que faz bem até para a autoestima da criança. Porque o meu marido adora brincar com criança e ele sempre cria uma situação que a criança vai resolver. E eu não tenho muito jeito com criança. E ele falou, deixa ela resolver. Porque elas ficam felizes de criar uma solução. A criança adora isso. E aí vocês estão usando uma estratégia fantástica. Uhum. E a terapia, Olá, que ela vai por muito tempo. Hoje ela vai por um tempo menor, mas normalmente, antigamente, quando era com aparelho auditivo, eu brincava que eu casava com as famílias, né? Mas hoje é mais rápido. Mesmo sendo a situação de terapia tem que ser uma situação de prazer para aquela criança. Né? Então, eu sempre busco esse lado lúdico, gostoso, para eles virem para a terapia querendo vir para a terapia, né? Tem uma mãe perguntando se você faz uma situação, você cria uma situação de sabotagem e a criança simplesmente repete o que você falou, quer dizer que ela não está entendendo ainda? Não, ela ainda não tem o cognitivo para conseguir buscar soluções para o problema. Tá? Ela está fazendo uma ecolalia, ela está só repetindo, né? Tá? Eu trabalho muito em linguagem, de teoria da mente. Eu faço muito esse trabalho com as crianças, de trabalhar muito essa questão cognitiva para o mundo, para o processo de aprendizagem, né? Entendi. E que dica você dá para pais que estão lidando com... Eles estão muito ansiosos por uma resposta e eles querem saber quando que a criança vai falar. Como você acha que o terapeuta pode aconselhar os pais a trabalharem a ansiedade deles, não da criança? Eu acho que o que a gente tem que pensar lá, que sempre é assim, tem algum comprometimento associado, a gente sabe que o desenvolvimento vai ser mais lento. Mas acreditem que esse desenvolvimento vai ocorrer, ele pode ocorrer num ritmo diferente, mas ele vai ocorrer. Eu tenho vários casos de comprometimentos. Eles tiveram um ritmo diferente, mas eles foram. Hoje eles são adultos independentes, fazendo faculdade, né? Então, assim, pensem que a criança não pode dar o que ela não tem. Bem isso. E tem muito. E pense que você faz a diferença na vida do filho de vocês. Então, assim, invista muito. Quando eu digo investir, é investir no sentido de estar do lado, de dar estímulo, sabe? De estar junto com o caminhar dessa criança. Não desistam, jamais, jamais. A gente sempre colhe bons frutos, tá? E eu vou fazer uma última pergunta. Se vocês tiverem algumas perguntas, vocês podem mandar, porque a gente já está quase 1 hora no ar, né? E eu não gosto muito de passar do tempo para as pessoas que vão assistir depois não acharem que é um vídeo muito longo, né? Mas uma pergunta assim, você acha que mesmo assim que a gente passa o tempo todo um trabalho de desenvolvimento, você acha que os pais também deveriam adotar algumas coisas de rotina no dia a dia, para eles trabalharem com a criança 1 hora por dia? Você acha que deveria ter essa rotina ou pode ser só incluir nas atividades? Não, eu tenho pais que gostam dessa rotina de estimulação, né? Mas eu acho assim que o mais importante é eles aprenderem a aproveitar as situações do dia a dia para estarem estimulando essas crianças. É óbvio, viu, gente, quando entra na fase de alfabetização da escola, quando eles saem da pré-escola e vão para o ensino fundamental 1, eles vão precisar de um trabalho mais direcionado, né? Mas quando nós pensamos nos pequenos,
Eu acho que o mais importante é os pais estimularem dentro dessa rotina diária, nas situações do dia a dia, usando essa linguagem filtrada que a gente fala, fazendo uso do bombardeio auditivo, então falando muito com as crianças, narrando as situações do dia a dia, apresentando primeiro a informação auditiva e depois a visual, música, leitura de livro. Então, isso são coisas, as musiquinhas associadas à situação de contexto. Então, isso são coisas muito importantes. Por exemplo, gente, trabalhar com a auditiva, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para essa criança ajudar a mesa. Então, você fala para a criança, me dá uma faca, 2 garfos e uma colher. Me dá o prato e 2... Vai pedindo coisas para essa criança. A segunda gaveta e precisam reproduzir a terapia. Com o que fica para ela sentir o que foi a mamadeinte, você pegar um copo de água gelada e sentir o que é gelado, então vivenciar situações que a terapeuta propôs, e vocês vão tentar e rotina de vocês. Isso é o mais importante. Sempre oferecendo a linguagem adequada dentro do contexto, tá? Gisela, a minha conexão, não sei, tá travando muito. Eu acho que eu vou encerrar a live e eu vou te convidar para uma outra live para a gente continuar essa conversa que tá maravilhosa. Mas é que hoje está travando muito as suas respostas. Então, assim... Puxa, caiu aqui. Ai, gente, voltou. Você consegue virar? Isso. Ai, gente, desculpa, a gente teve um contratempo aqui, que deu uma travada. Aí não tem jeito. Então, Gisela, eu acho que a gente pode marcar uma outra live depois, porque ficaram algumas perguntas. Se você quiser, tiver interesse, a gente marca. Porque houve um problema de conexão aqui. O povo amou, de verdade. Eu acho que foi uma das minhas lives favoritas. Repete, eu não entendi. Eu chamo que a gente conversa, tá? Gente, vocês me desculpem, houve um problema aqui de conexão. E aí eu vou ter que encerrar essa live. E de repente eu marco uma outra live com vocês, se vocês quiserem. Eu só queria dar uma última, aproveitar um último momento, já que a gente fala tanto de leitura de livros. Eu tenho uma super novidade para contar para vocês, tá? Eu vou aproveitar a dica. Os meus livros já estão à venda novamente. Se alguém tiver interesse, na lojinha eles já estão disponíveis para quem quiser comprar e ler a história da Lala para as crianças, tá? E, gente, me perdoa por esse finalzinho, que a gente não pode encerrar. Mas eu vou repetir essa live com ela, porque ela merece uma segunda live. E é isso, gente. Beijinhos sonoros. Eu vou disponibilizar o material dela e até a próxima. Tchau!